noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu Cast, o podcast que traz insights valiosos sobre empreendedorismo, negócios e liderança. Eu sou o Geraldo Souza e toda semana recebo aqui grandes nomes para compartilhar experiências, desafios e estratégia que fazem a diferença no nosso mercado. E no episódio de hoje, temos a honra de receber eu diria que ele é um entusiasta no que faz, né? O nosso convidado de hoje, ele é empreendedor, comunicador, fundador, né, da MediaTek e hoje, ainda não contente com o que faz, lidera um grupo de jovens empreendedores e o projeto chama-se Age Cariri. Meu caro amigo Matheus, que bom conseguir arrancar você das suas correrias, das suas imersões. Matheus Linardi, família muito conhecida na minha região do Cariri. Pois é, seja bem-vindo. Obrigado. Não, eu que agradeço, que é isso, convite maravilhoso. Quando a Cassinha disse assim, Matheus, acho que faz sentido, tem sinergia. Vamos ver isso aí. Não, vamos aí. Meu nome é pronto, sabe? E aí eu fico muito feliz de estar aqui, né? Como eu estava até comentando nos bastidores. Sim. Vi alguns episódios para estudar a forma da sua comunicação e gosto muito da forma pausada, calma, sabe? Com a que você se comunica. E, cara, quando eu vejo pessoas que não estão satisfeitas com o status quo das coisas e se colocam como agentes de mudança, e foi basicamente isso que você fez com o seu cast, é louvável. Quando você falou assim, o Matheus, insatisfeito com tudo que está fazendo, ainda vai lá e arruma mais um negócio. É porque é paixão, sabe, Geraldo? Sim. Quando a gente olha para o cenário econômico aqui de Juazeiro, que a gente tem uma economia tradicional muito forte, e uma mentalidade empresarial muito analógica, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, sabe? Eu até brinco com a Patrícia, eu digo para a Patrícia da CRC que eu sou o elo que faz a geração Z conversar com a geração mais velha. Porque eu acredito que todo mundo precisa se entender, sabe? Não adianta a gente ficar reclamando da geração Z, não adianta a gente ficar reclamando dos mais velhos, porque todos nós queremos algo em comum, um mundo melhor. Então, como é que a gente vai atingir esse mundo melhor? E quando os meus amigos ficavam dizendo assim, Matheus, por que tu não vai para São Paulo? Eu já vim de lá. Porque não é Fortaleza. Não, mas eu já vim de lá, sabe? Eu acredito que eu tenho uma missão, e essa missão é ajudar a atualizar a mentalidade do empresariado aqui do Cariri. E até por isso que eu defendo tanto esse protagonismo dos jovens empresários. Porque, querendo ou não, são os mais velhos de amanhã, né? Vai ser a economia tradicional de amanhã. Essa coisa de você juntar pessoas. E a gente acabou de fazer, né, uma visita empresarial lá no Vanilton, que já esteve aqui, muito boa entrevista por sinal. Apresentar o case do núcleo, o 4SI Founders, né? Essa louvável que ele está fazendo. Sim, né? muito importante. Ousadíssimo. Então, eu fico sem palavras quando eu vejo uma pessoa como o Vanilton, que chegou tão longe e ainda quer fazer mais porque quer devolver para a região tudo que ela deu a ele. Eu acho que esse espírito o espírito do jovem, né? Não que os que já fizeram uma grande caminhada também não tenham os mesmos pensamentos, mas são áreas diferentes, né? de pensamentos, né? A gente está em etapas diferentes da vida. A caminhada, né, nesse trajeto é muito diferente. Só que essas duas partes, elas são fundamentais, porque quem já está lá à frente já fez parte da caminhada. Sim. Então é importante também olhar para aqueles que estão, né, na trajetória, eles também precisam ser ouvidos. Com certeza. Né? Por quê? Já fizeram a caminhada. Exatamente. Porém, hoje nós temos um grupo de jovens, né, uma nova, agora geração, sei lá, acabou até as letras. Agora está em alfa, né? Parece. Agora já complicou o negócio. Mas hoje, com tudo isso, nós temos um grupo de jovens aí que está na faixa etária aí de seus 30 anos. Isso, né, pessoal da que geração estão caminhando de forma mais pausada, avança, depois diminui um pouco para se organizar,
estão se juntando, estão trocando ideias, só que esse percurso está mais leve. Para muitos que já fizeram a caminhada, o custo é muito alto, perde tempo, Sim. qual que é? Óbvio, eu sempre falo para os meus amigos que é importante você participar de grandes eventos, sim. E o que que você vê nos grandes eventos, o que que você escuta nos grandes eventos? O óbvio. Mas é o óbvio que você não pratica. E quando a gente está no coletivo, é diferente. Eu não quero ficar longe de você, eu quero ficar do teu lado. Só que aí existe, né, as trocas. O que faço eu para estar do seu lado? E aí eu trago um pouquinho lá, um pouco antes do seu recomeço. Como é que o Matheus Linardi descobriu? Em que momento da sua vida, tão jovem, você é um menino ainda. Que é isso, rapaz? Eu tenho mais de 30 já, Não, então, não. né? Pois Se é. descobriu que, cara, eu vou conseguir fazer algumas modificações. Que momento foi esse da tua vida? Do ginásio até formação? Por incrível que pareça, pode até parecer clichê, mas eu sempre fui uma pessoa muito inconformada, sabe? Quando me diziam, por exemplo, Matheus, você não pode fazer isso. Mas eu não posso fazer isso, por quê? Eu sempre fui muito perguntador. Eu era tão perguntador que na quinta série eu cheguei para minha professora, ela explicando, né? A membrana plasmática, ela sabe exatamente o que é bom para a célula, então ela filtra aquilo que é bom para ela e não deixa passar o que é ruim. Professora, mas por quê? A professora não sabia me responder. Um pouco, né, da falta do argumento. Exatamente. Né? Então, assim... E por incrível que pareça, Geraldo, essa pergunta do porquê que a membrana plasmática ela sabe filtrar o que é bom para a célula ganhou o prêmio Nobel, sei lá, 5 anos depois que eu fiz essa pergunta. Não estou dizendo que eu tive relação com isso, que eu não tive relação nenhuma com isso, sabe? Mas é porque nós precisamos perguntar, sabe? A gente precisa questionar. Então, eu me envolvi na minha vida estudantil, fiz parte de movimento estudantil. Sempre fui uma pessoa assumidamente de direita, não tenho um problema nenhum em falar sobre isso. Tá. Então, quando eu via o pessoal da esquerda fazendo greve, eu era da turma que ficava contra a greve e organizava pessoas contra a greve. Olha que legal. A gente organizou o primeiro, isso já na faculdade, a gente organizou o primeiro movimento contrário à greve da URCA. E foi tão massivo porque a gente provou que era uma pequena minoria, mas era uma minoria muito barulhenta, que não queria aula, a gente queria se formar, a gente queria, né, ter acesso aos nossos certificados, e o pessoal queria ficar fazendo baderna, sabe? A gente juntou 500 pessoas numa passeata em frente à URCA, a reitora da época, Otonite Cortez, parabenizou a gente, porque a administração fica besta quando vê estudantes do lado deles, né? Mas não é sobre você escolher um lado, é sobre você ter objetivos na vida e lutar por eles. O pessoal que estava na greve, eles não estavam querendo melhorias, eles estavam querendo fazer política. Infelizmente, sabe? E a gente escancarou isso para a opinião pública, tanto é que a gente conseguiu. Olha só, primeira vez na história da URCA, uma assembleia teve o voto contrário à greve. A gente venceu o movimento grevista, convencendo inclusive professores a votar contra. Então foi algo, assim, primordial, sabe? Depois disso, eu me formei em Direito. É bom que eu fale sobre a minha formação. Importante. Apesar de eu não trabalhar com isso, né? Não quero trabalhar com isso, mas me capacitou para negociar contratos. Sim, conhecimento jurídico. Pois é muito difícil uma pessoa conseguir me enrolar, porque eu leio as letras miúdas, eu sei ler as entrelinhas, eu domino o juridiquês. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar como trainee, assim que eu saí da faculdade, no Itaú BBA, que era o Banco de Investimentos do Itaú. Sim. Pronto, fiz um trainee em São Paulo. Amo economia, sou apaixonado por economia até hoje. Só que meu pai, ele tinha cirrose hepática. E aí ele morava aqui, né, no interior e tal. E quando chegou assim já para aquela parte mais final de vida, a doença agravou bastante. Eu voltei, fiquei cuidando dele, não me arrependo de forma nenhuma. Eu acho que tudo que a gente faz em prol da nossa família, Deus dá o triplo, o quádruplo. Não se perde tempo. Não se perde, jamais. E aí, depois que aconteceu isso, eu não voltei mais, né, para São Paulo, não segui mais carreira na economia, mas como eu sempre gostei de política, fui convidado a trabalhar com política. Uhum. E
me apaixonei pela comunicação. Porque eu gosto muito de construir narrativas. Gosto muito de storytelling. Bom, isso é importante. Pois é, bastante, bastante. E nem todo mundo sabe contar a própria história, né? É difícil. É difícil. Pois é, não é fácil. A galera acha que é fácil, mas não é fácil. Não é fácil. Você se mostrar como uma pessoa de fato interessante. Quando eu cheguei na política, qual o problema da política? O seu emprego ele vale por 4 anos. A não ser que o seu candidato ganhe. Revalide Exatamente. mais 4 anos. Mais 4 anos. Ou que o seu grupo político permaneça no poder, porque o candidato pode perder, mas o grupo está lá, então você ainda tem prestígio. Geraldo, eu cheguei numa fase da minha vida que eu olhei para mim nos meus próximos 5 anos cara, eu não quero mais isso. Eu não quero ficar sendo obrigado a botar palminha em Instagram. Eu não quero ser obrigado a ir para evento, porque comissionado passa por isso. Isso é uma realidade, a gente não pode dourar a pílula aqui, sabe? Inclusive, já foi até alvo de várias ações judiciais do MP e tal. Mas, quando eu percebi que eu não queria mais essa vida de cargo comissionado, que eu queria realmente construir algo meu, que eu queria um legado, o que é que eu sei fazer? Qual é o meu maior talento? Comunicação. Então, eu preciso monetizar a minha comunicação. Então, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, a tal da reserva financeira, e investi em cursos para ter um conhecimento que eu não tinha, que eu jamais teria aqui no interior do Ceará, nem em Fortaleza teria. Para tu ter noção, eu tive aula com o Eric Shibata, que hoje é o diretor de criatividade da CIMED. Da CIMED. Pois é. Eu tive aula com a Thay Dantas, que construiu a marca do G4, a Educação, Boca Rosa, a Escola de Negócios do Paulo Guedes, a Vivens. Então, hoje ela está com a própria empresa, a Vinci Society, que é maravilhosa, cara. Eu indico para todo mundo, se você gosta de brand, construção de marca, vá para a Vinci, porque eles são excepcionais. Fiz curso da Blank School. Então, eu fui atrás. E outra coisa, como eu estava te contando lá nos bastidores. Para você empreender, você tem que saber administrar. Eu nunca tinha administrado uma bodega na minha vida. Eu não sabia fazer conta. E as pessoas pensam que é algo fácil. Não é fácil. Porque quando você vê o dinheiro entrando, você pensa, eu tô rico. E não é. Isso é fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Exatamente, é fluxo de caixa. Você está comprando a prazo, não é? Você tem conta para pagar, você tem o custo da operação. Uhum. Então eu procurei o G4 Educação, que é uma escola de negócios, excelente. Fiz o curso do G4 para entender como construir algo, porque eu só tinha uma ideia e um sonho, né? O PDFzinho e o sonho. Sim. E aí, quando eu olhei para aquilo ali, poxa, isso aqui tem um gap no mercado. O seu cash ainda não existia nessa época, sabe? Foi 2023, tu começou em 2024, não foi? Finalzinho de 2024. Pois é. E aí, tem um gap aí. Não tem podcast de negócios rolando no Cariri. É uma baita oportunidade de mercado. E eu comecei a ver, mas como é que eu vou fazer para as pessoas sentarem comigo se eu sou um completo desconhecido? Eu tenho que criar um produto muito bom para que as pessoas elas queiram atrelar a sua marca a mim, para que elas queiram atrelar o seu legado a mim, porque Sim. quando você traz ou um patrocinador ou um convidado, cara, você tem uma responsabilidade gigantesca com ele, sabe? E você já está nessa estrada aí há um bom tempo. Você sabe que isso é uma relação de confiança. E isso não se constrói da noite pro dia. E aí eu fui fazendo alguns testes, eu fui validando algumas coisas, descartando outras, e beleza, é isso aqui. Fizemos uma ativação lá na feijoada do Marcos Peixoto, na Jacaúna. Cara, a Jacaúna entrou com os móveis. Eu fiquei impressionado, Geraldo, porque a Rihanna Aguiar, que ela é a dona... Sim. Rihanna, eu agradeço de coração o que você fez por mim, porque ela não me conhecia. Ela só viu o projeto, gostou bastante. E ela tinha um pequeno problema. Ela nunca tinha emprestado os móveis da Jacaúna para seu ninguém. E ela me ligou no dia do meu aniversário. Cara, não esqueci isso nunca. 6 de julho de 2024. Ela me ligou. Matheus, gostei demais. Quero estar junto. Mas eu quero que você me assegure, mitigue um risco. Não, Rihanna, pode falar. Meus móveis são muito caros. E é uma área aberta. E pelo que eu vi, tem poeira. Pode chover. Então, eu quero que você me convença de que eu não vou perder um móvel meu. Sim.
Não, Rihanna, olha só, vai ter uma tenda lá do Sesc Senat, certo? Eu não vou desencaixotar nada enquanto o sol não baixar. Eu vou cuidar dos seus móveis como se eu estivesse cuidando da minha própria vida. Sim. E dito e feito. Ela topou. O gerente lá, o Francisco da Jacaúna, cara, o Francisco é um cara, nossa, do meu coração também. Ele ficou pasmo porque como a Rihanna nunca tinha feito isso, e ele disse assim, Matheus, pode ser que ela não empreste tudo o que você quer. Ela me emprestou literalmente tudo o que eu pedi. Eu tava com mais de 40 mil reais em imóveis da Jacaúna, sabe? E quando a galera lá na feijoada chegava e perguntava, tu é o que do Jacaúna? E eu, cara, eu sou uma pessoa que eles acreditaram. Querida, né? Exato. Eu sou uma pessoa que eles acreditaram, gostaram do projeto, querem estar junto. E eu achava que pela feijoada ter sido um sucesso, eu ter conseguido entrevistar o Gaudêncio Lucena, fundador da Corp Segurança, né? Sim. Que, pô, velho, o cara é gigantesco a nível nacional, né? A Corp, acho que ela é a maior empresa de telemetria do país. Uma das maiores de corporação. Maiores, né? Pois é, exato. Então, assim, eu achava que eu tinha achado o caminho das pedras. Eu não tinha achado, galera. Não é assim, não. Não é de forma nenhuma. Porque você pensa que um sucesso ele vai desencadear uma reação em cadeia de diversos sucessos e não é assim que funciona. Você vai quebrar sua cara, você vai falhar o tempo inteiro. Sim. Então, quando chegou no Eduque Day, que eu fui convidado para fazer um lounge lá, e eu fiquei impressionado. Poxa, os caras me chamaram e tal. E, eu quero fazer uma coisa super diferente. Foi aquela história, né? Que eu fui Ícaro, voei muito perto do sol com asas de cera. Eu inventei de fazer uma casa de vidro. E vidro, como você sabe, é muito caro. É muito caro. E como eu vi, poxa, entrevistei o Gaudêncio, a Jacaúna entrou, eu vou ter painel de LED e tal, não sei o que. Vai chover de patrocinador. Vai não. Não é assim que funciona não, galera. Patrocínio é confiança. Patrocínio é relacionamento. Patrocínio é credibilidade. Não dá pra você, da noite pro dia, virar um grande sucesso. Eu chegava nas empresas, o pessoal perguntava, quem é você? Sabe? E tudo bem, no momento... Aquele momento inicial dói, né, Geraldo? Porque, você tá com aquela boa vontade, você quer oferecer um negócio massa pro mercado que não existe, e as pessoas não entendem, mas o dinheiro é delas. Eu não posso ser ditatorial ao ponto de dizer para as pessoas como elas devem gastar o seu próprio dinheiro, né? E a Casa de Vidro fracassou. Fracassou, mas ficou o legado. Não era por aí, entendeu? Só a rota que tem que mudar? A rota que eu tenho que mudar. Mas eu te confesso que quando eu percebi que não ia rolar, eu fiquei de joelho, eu chorei muito, 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 porque eu achava que eu tinha acertado a veia. E não era uma veia, cara. Era um risquinho. Um vasinho que nem sangue tinha, praticamente. E aí eu pensei em pivotar tudo e voltar a ser CLT. Te confesso. Te confesso porque, pelo meu know-how, tanto em estratégia de conteúdo quanto direção de comunicação, e por me posicionar muito bem no LinkedIn, eu recebo convites de recrutadores o tempo praticamente inteiro, sabe? E surgiu uma oportunidade muito boa de fazer uma seleção para trabalhar na 30/1, que é a produtora do Matuê. Eles estavam procurando exatamente um diretor de comunicação. E aí eu olhei assim pra vaga, poxa, paga tão bem, é híbrida, eu não preciso estar lá e tal, não sei o quê. Será que eu engaveto isso aqui e vou ganhar dinheiro? Porque empreender dá murro em ponta de faca, né? Você todo dia. Pois, todo dia, cara, todo dia. Não tem esse negócio de... galera vê carro, vê casa, vê iate, mas ninguém vê os boletos que a pessoa tem que pagar, né? Ninguém vê, por exemplo, tu no domingo arrancando os cabelos porque tu não tem o dinheiro da folha da semana do pessoal. A galera não gosta de falar dessas coisas, né? Não pode. Pois exato. Mas eu acredito que a fragilidade, ela conecta bastante, sabe? A vulnerabilidade, ela é essencial. Eu acho que ela dá um norte, né? Quando o empreendedor... ele já vem com ele nasce com essa expertise, né? Que ele não identifica. Sim, de fato. Ao longo da sua trajetória, você pode modificar. Total. Não significa que é o assertivo de tudo, porque é essa trajetória que você vai construir
a sua história. Sim, exatamente. E empreender nesse nosso país, nessa salada tributária que nós temos, né, não é fácil. Né? Nós estamos numa região, né, que, infelizmente, quando falar, não, mas você é de onde? O Santana, o cantador, ele tem uma frase que ele diz que quando me perguntam de onde sou, eu morro de vergonha de falar. Mas eu morro de vergonha porque eu vou falar das belezas da minha região, das riquezas do meu Nordeste, e quem está perguntando não tem 10% do que eu tenho. Então, e de fato é isso. Sim. Mas, infelizmente, né, por algum motivo, parte da história, esses valores acabou, que eu sempre falo, que não foram, né, passados na base. Né? Ah, Geraldo, mas você saiu do Nordeste e foi para São Paulo, então você não recebeu a informação? Não, não é que eu não recebi a informação, eu me senti incomodado e eu queria modificar alguma coisa. Uhum. Dá para fazer isso ao toque de caixa? Não dá. Né? Porque eu sempre digo que o ciclo na sua vida ele permanece e dura 10 anos. Então, daqui a 10 anos, você vai fazer uma análise do que você já produziu, já preparou, já trilhou, e aí você faz a análise. Pô, o que mudou nesses 10 anos? Muitas coisas. E isso é fundamental. E no que eu mudei, né? Acho que a pergunta mais, exato. mais profunda é, tipo, como foi que o ambiente, o tempo me transformou? Exatamente. E machuca. Machuca. Dá pancada. E você desenvolveu um projeto, né? Que a gente vai falar um pouquinho dele, que é o Age Cariri. Sim, Né? Me conta um pouquinho como despertou em você a necessidade, você já carrega isso, dá para ver no seu olhar, a inquietude. Eu sou um rebelde. A inquietude de querer mudanças, isso é muito importante nos tempos de hoje, mas quando você decidiu efetivamente, eu vou modificar. Né? Certo. Qual foi o meu maior desafio, né? Disso e que momento você fez isso? Foi quando eu voltei pro Cariri, né, isso lá finalzinho de 2023, que foi quando eu comecei a bolar o Pode Hablar. A AGE, ela é uma associação que já existe há bastante tempo, lá em Fortaleza tem 36 anos, né? Sim. Aqui a gente já passou por 6 presidentes, eu sou o 6º, na verdade, né? Sim. Passou por 5 presidentes. Então o presidente da época me convidou para participar. Matheus, tu tem uma cabeça muito massa, então acho que você vai agregar bastante. E aí quando eu cheguei lá, Geraldo, eu confesso que eu gostei de umas coisas, mas eu não gostei de outras. Porque o que foi que eu vi? Eu vi que era um clubinho fechado de amiguinhos, sabe? Sim. E que não tava, como é que eu posso te dizer, gerando um retorno para a comunidade. Eu acho que eu tenho essa chama que arde no meu coração de querer gerar valor, tanto para as pessoas quanto para a própria comunidade. Eu acredito que uma associação que diz que é de jovens empresários, que está cuidando do futuro econômico da região do Cariri, ela precisa ir muito além de jantares. Uhum. Ela precisa ir muito além de reuniões com 6 pessoas, sabe? Ela precisa ir muito, muito além. Então, depois tu olha lá no Instagram, é perceptível quando tu olhar a Age Cariri, aí tu vai ver tudo que a gente já fez até agora e tudo que as outras gestões fizeram. É gritante a diferença. Então, tudo que eu criticava, eu não tinha poder para mudar porque eu não estava como líder, né? Sim. Eu era um mero associado. E aí, chegou o momento, eu tive esse convite. Matheus, você quer? Eu quero. Porque agora é a hora de eu mostrar tudo que deveria ter sido feito. Sim. E aí a gente tá aí com um mês e alguns dias. Eu não completei nem 2 meses de gestão ainda. Ah, que bacana. Pois é, e tem um trabalho assim gigantesco. Eu peguei uma AGE que estava parada há mais de um ano e a gente está com 37 associados hoje, né, pagantes. A gente já fez aí
muitos eventos, a gente está mostrando exatamente o que a gente está fazendo. A gente está levando os jovens empresários para conversar com o poder público também, sabe? Importante. Exato. A gente está organizando missões para conhecer empresas aqui do Ceará, empresas de nível nacional ano que vem, não é para agora, porque também não dá para fazer tudo em 2 meses, gente. Peraí, né? Temos coisas. Né? Ninguém, exato. Mas assim, o que eu mais estou gostando, Geraldo, é que o trabalho ele tá ressoando de uma forma que ele tá chegando em pessoas que não tinham contato comigo. O próprio Vanilton, sabe? O Vanilton, ele viu um material nosso, curtiu, gostou, seguiu a ASB, seguiu e a gente começou a se conectar. Olha que bacana, né? Por causa de um trabalho bem feito, que não é pago. É bom que a gente fale sobre isso. É uma associação sem fins lucrativos. O pessoal, mas o associado paga R$ 99,90. Mas é para a associação, não é para mim. É para ser reinvestido dentro da associação. Sim. Sabe? Manter a estrutura. Manter a estrutura, exato. E aí, a gente tem um desafio muito grande, mas estamos chegando em players absurdamente estratégicos como a Patrícia Coelho da CRC. A gente vai estar agora na Ambipar, né, com o Adson Peixoto, agora finalzinho de novembro. Dezembro a gente vai estar na Fios Educacional, no Paraíso, com os meninos, né, com o Davi, o Ulisses, a Rose France. Pois é. Então, assim, são grandes empresas que têm um legado gigantesco aqui no Cariri que estão querendo atrelar o seu nome ao nosso trabalho. Isso é muito gratificante. A gente teve uma visita agora lá no núcleo com o Vanilton, que foi de última hora, Geraldo. A Cassinha, né? Nossa amada Cassinha Rocha. Cassinha, beijo. Eu te amo, Cassinha. Nossa assessora, pois quem cuida das coisas. Não, Cassinha é excepcional, cara. Cassinha é fenomenal. Ela, Matheus, a agenda do Vanilton tá uma loucura. Semana que vem dá pra tu organizar. Dá certo? Cassinha, eu vou fazer dar. Então eu tinha uma semana pra organizar tudo, Geraldo. Não saiu vídeo, não foi divulgado, foi toda uma articulação interna. E eu acordei hoje, tinham 6 pessoas inscritas no evento. Cara, isso me bateu um desespero tão grande. Cara, eu não posso flopar, porque isso aí mostra que a minha liderança é fraca. E eu não posso ser um líder fraco. Peguei o telefone, liguei, mandei mensagem, pedi pelo amor de Deus, vai ser muito massa e tal, e não sei o que. Deu 19 pessoas no total. Num evento de última hora, sabe? As outras gestões faziam evento com 6 pessoas. Eu tô fazendo evento com 19, com 20, com 30. Então, isso é muito bacana, mas o melhor de tudo é ver a galera depois. Matheus, muito obrigado por você ter insistido para eu estar aqui. Mudou a minha vida. Não, isso unir, né, a nossa sociedade não é fácil. Não é fácil. Juntar pessoas é difícil. Juntar pessoas é extremamente difícil. Mas essa missão nossa, né, do que é empreender, é esse desafio. Total. Porque se fosse fácil, a não ser se você transforme isso em um processo de benefícios, aí todo mundo vai. Né? E aí, só que aí perde o foco. Com o projeto, né, na AGE Cariri, né, como é que você avalia, né, e que é o desenvolver desses jovens hoje, né, como é que você vê o crescimento desse jovem, né, a nível de conhecimento que ele vai adquirir estando dentro da associação, como é que você vê o desenvolvimento para a nossa região, né, com a atuação que você agora à frente, né, como presidente da associação, aqui no nosso Cariri, como é que você enxerga isso? Tá. Qual é o gatilho aonde você vê a dificuldade e por que esse jovem hoje quer essa dificuldade de não querer participar? Eu acredito que algumas pessoas elas têm prioridades que eu não vou aqui querer ser juiz de ninguém, sabe? Sim. Cada um sabe o que faz com o seu tempo, né? O tempo é seu, você aloca da forma como você quer. Tem pessoas que alocam de uma forma que vai te trazer mais benefícios, ou seja, vai aumentar o faturamento da tua empresa, vai aumentar a margem de lucro. Foi uma das conversas que a gente teve hoje com o Vanilton sobre isso. Porque tinha um menino lá que a empresa da família dele fatura 1 milhão e a margem de lucro é baixíssima. Então, ele, eu tô aqui, e o Vanilton já foi dando vários insights para ele e tal, não sei o quê. Então, são esses momentos, essa ambiência, esse conteúdo que é compartilhado que vira o jogo de muito deles, sabe? Então, se, por exemplo, se esse cara
que está faturando isso e está com a margem de lucro baixa, a partir do momento que ele está na ágil, está conectado com essas pessoas, ele muda algum processo dentro da operação dele que faz a margem de lucro dele aumentar e o faturamento aumentar também, né? Porque, querendo ou não, é importante. O pessoal fala assim, faturamento é vaidade. Mas é importante. Não. Pois é. Faturamento você não mantém. Exato. Eu acredito que isso já acrescenta bastante para a região do Caribe, porque é mais dinheiro circulando na região. Sim. Tem um livro que eu gosto bastante, que se chama A Virtude do Egoísmo, da Ayn Rand, sabe? Eu sou um liberal, falei sobre isso já. Mas, assim, a gente não pode ser, Geraldo, purista em negar o nosso próprio egoísmo, porque a partir do nosso egoísmo a gente acaba beneficiando outras pessoas. Sim, porque você cala, né, uma parte do processo. Exatamente. Né? Então, as pessoas dizem assim, mas não foi de coração. Meu amigo, ele tá dando, deixa ele filmar, qual é o problema? Ele tá tirando a fome das pessoas. Lembra aquele caso do Pablo Marçal nas enchentes do Rio, ou do Rio Grande do Sul? Pois é. E o pessoal descendo a lenha nele, e eu, mas ele tá saindo de casa, tá pegando o helicóptero dele, tá pegando o avião dele, tá arrecadando toneladas de alimento. Você está fazendo o quê, meu amigo, para ajudar essa galera? Absolutamente. Absolutamente nada. Criticando, né? Exatamente. Tá só militando de forma errada, que nem um Pix de R$20 essa pessoa fez. Exatamente isso. Pois é. Então, acredito que a AGE, ela muda muito a mentalidade dos jovens empresários que participam, sabe? E que isso vai, sim, impactar faturamento, margem de lucro, novos negócios surgindo, porque, como a gente falou, vem de relacionamento, e se, por exemplo, eu tô precisando trocar de um iPhone, e o cara que tá associado lá vende iPhone, que é até o Samuel. Samuel, um abraço aí, dá um desconto bem massa aí no 17 Pro Max. Boa. Pois é. Mas então, se eu preciso, eu vou procurar alguém da minha rede, correto? Sem dúvida. Faz sentido, porque é um ecossistema. Né? Exato, é um ecossistema, é uma comunidade. Então, se eu quero desenvolver aquela comunidade, eu tenho que comercializar com aquela comunidade. Porque o progresso do meu é o meu progresso. A gente tem um grande problema, principalmente para o jovem empreendedor, né, que ele é um sonho abrir uma empresa. Todo mundo quer ter uma empresa. Né? E esse sonho ele é plausível para qualquer um. Sim. Né? Só que nós temos um grande problema que é, primeiro a gente sonha, executa, vai lá e trabalha, e depois fala, agora posicionamento, como é que eu vou posicionar a marca da minha empresa? Explica como é que você tem visto isso no jovem, né? Porque você agora vai ficar um pouco mais próximo desse jovem empreendedor. Né? E qual será, né, o teu trabalho com esse jovem para, de fato, olha, tem uma empresa, você já está faturando, só que não tem posicionamento, a tua marca está perdida. Está vendendo para todo mundo, não está vendendo para ninguém. Exatamente. Hoje, como é que você vê esse horizonte que é o que você, né, como gestor, né, da associação, o que a AGE vai fazer, tem para esse jovem que está com essa dificuldade? Já está resolvido, ele está faturando, tem a empresa, tem tudo. Sim. Só que está faltando... Está deixando o dinheiro na mesa. Está faltando o posicionamento. E o posicionamento, na hora que ele percebe, ele perde. Ele perde a empresa, ele perde o caminho. Porque ele não sabe para quem vende, quem é o cliente, como é que é o posicionamento dele. Exato. Então, eles... eu até brinco com eles assim, olha só, galera. Eu fiz especialização em branding, então vocês arrombaram, porque eu tô aqui literalmente dando mentoria gratuita, sabe? Gratuita não mesmo. Tô nem cobrando. Por quê? Porque eu acredito muito no give back, sabe? Então, tipo assim, eu tenho que dar de volta aquilo que me foi dado. É a troca. Exato. Se eu gero valor para uma pessoa, essa pessoa vai querer gerar valor para mim. Eu tava conversando com um amigo meu que ele está associado hoje, ele é construtor, e eu comecei a dar uns conselhos. A gente saiu para tomar um vinho lá no Mais 88, e aí vinho vai, vinho vem, ele começou a falar sobre faturamento e tal, não sei o que. Eu, cara, por que tu não faz isso? Aí, deixa eu ver teu Instagram. Aí o Instagram dele, cara, isso aqui tá tudo errado. Você tem que aparecer mais e tal, porque as pessoas, elas querem comprar de pessoas. Sim. Então, um Instagram que ele é puramente institucional, ele não vende tanto. Ele pode até vender, mas não vende tanto. Sim. Você está deixando dinheiro na mesa. Eu sei que quando deu 2 horas da manhã, eu estava fechando o bar,
Matheus, vai lá na minha empresa, faz uma consultoria lá e tal, não sei o quê. Cara, com muita dor no coração, eu não faço isso. Porque, Geraldo, quando eu decidi focar 100% no Pode Hablar, eu tomei uma decisão. Eu não ia pegar mais freela, eu não ia pegar mais projetos de construção de marca, eu não ia pegar mais nada que me tirasse do foco. Por que eu tô na AGE? Porque a AGE, ela é basicamente o que eu vou fazer no Pode Hablar, sabe? Então, se eu quero projetar o Nordeste para o mundo, que essa é a nossa missão, se eu quero mostrar para o mundo os grandes cases que a gente tem que são invisibilizados diante de empresas do Centro-Sul, ali São Paulo, Rio, porque, vamos lá, a gente tem hoje aqui no Ceará a maior empresa de energia limpa do país, Casa dos Ventos. E ela não tem um palco nacional como merecia. A gente tem uma das maiores farmacêuticas, Pague Menos, que também não tem um palco nacional como merecia. É algo muito... Como é que eu posso dizer? Fica invisibilizado diante de outras, como a CIMED, por exemplo. A CIMED, o João Adib está dominando tudo, né? Inclusive, o CEO da Pague Menos é irmão do João Adib. Os dois o Jonas Marques, pois é. Um fornece pro outro. Isso, exato. Tudo dentro da família. Mas assim, o que é que eu vejo também? Eu vejo que as pessoas daqui, elas não conhecem os grandes cases do Nordeste, sabe? Muita gente não conhece, por exemplo, a história do Moinho Dias Branco. Muita gente não conhece a história do Império do Luxo que os Gereissati têm. Então, quando eu tava mapeando o que era que eu ia fazer dentro do Pode Hablar, poxa, eu vou explorar essas histórias, eu vou desenvolver webséries, eu vou desenvolver documentários. Então, vai ser tudo focado nisso e, claro que também tem os podcasts. E tudo isso, Geraldo, tudo começou como um podcast para contar as histórias dos grandes empreendedores aqui do Cariri, né? E quando eu beijei a lona, que eu fracassei com a Casa de Vida, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu fracassei, porque se eu quero vencer na vida e eu quero muito vencer na vida, eu vou fracassar o tempo todo. Sim. Então, tipo, o Elon Musk tá no topo do jogo, tá fracassando. Jeff Bezos tá no topo do jogo, tá fracassando, né? A galera, vocês têm que perder esse pudor de falar fracasso. Fracasso é uma palavra normal. O que define você é o que você faz com o seu fracasso. Você tem que se modificar, né? Exatamente. O fracasso, ele é um professor, ele é uma oportunidade de você começar novamente e de forma mais inteligente. Eu tava num ambiente em que as pessoas me diziam muito o seguinte, Geraldo, Matheus, o teu projeto ele não aconteceu porque estava faltando dinheiro. Se você tivesse dinheiro, você teria conseguido colocar ele para frente. E como eram pessoas que eu respeitava, eu fiquei, poxa, isso deve ser verdade, né? Se eles têm mais dinheiro do que eles estão dizendo, isso é porque é verdade. Eu tava uma noite rolando no LinkedIn e chegou um texto para mim. Dinheiro infinito é garantia de sucesso, Geraldo? Não. Na minha cabeça era porque era a minha vivência, né? E era o que as pessoas que eu respeitava me diziam. Chegou para mim uma newsletter de uma empreendedora, o nome da newsletter é Fail Wise, né? Que é Fale Sabiamente. Contando a história de uma empreendedora que ela tinha um bilionário do agro, ela tinha 150 milhões de reais em caixa, 150 milhões de reais em caixa, e ela quebrou. Mesmo tendo um investidor disposto a jogar dinheiro nela ali, o quanto fosse que ela precisasse, e ela quebrou. Foi aí que virou a chave na minha cabeça. Não era falta de dinheiro, era falta de clareza. Eu queria um podcast, mas eu não sabia pra que eu queria esse podcast, sabe? Então, quando isso... eu fico todo arrepiado quando eu falo, porque é muito... É superação, né? É muito poderoso, sabe, Sim. Geraldo? Quando você percebe que não era dinheiro, era falta de clareza. Então, quando eu comecei a perguntar pra mim... Tu provavelmente conhece o Círculo Dourado do Simon Sinek. Sim, pronto, já pois vi é. algumas coisas deles. Exato. Então, por que é que você faz o que você faz? E quando eu fiz essa pergunta assim pra dentro de mim, cara, por que é que eu quero um podcast? Por que é que eu quero? Por que eu fico dizendo para as pessoas que não é só mais um podcast, sabe? Aí foi quando chegou na minha clareza assim, poxa, não é um podcast, é uma Media Tech, é uma empresa de mídia e tecnologia. Sim. Porque tem um gap gigante no mercado quando a gente fala de dados, sabe?
E quando eu comecei a ver assim, como é que eu vou escalar isso aqui? Porque um podcast, ele só escala se ele for um podcast de massa, né? Tipo, Flow, podcast, Podpah e tal, não sei o quê. Eu nunca quis um podcast de massa. Eu queria um podcast para visionários, líderes, decisores de empresa, que é praticamente o que o Seocast faz, sabe? Exatamente. E aí cara, mas olha só, tudo que a gente faz hoje em dia, Geraldo, gera uma quantidade massiva de dados. Essa conversa, inclusive, está gerando uma quantidade massiva de dados. Só que muitas pessoas não sabem ler esses dados. Não sabem nem fazer as perguntas corretas para esses dados, sabe? E aí pronto. Então, eu vou ter um podcast para quem está no topo do jogo, um podcast para quem está iniciando, para a galera das startups, essas outras verticais de conteúdo que eu falei. E tudo isso vai ser para alimentar a operação de dados, que é o Pod Hablar Analytics. E quando isso clareou na minha cabeça, que veio modelo de negócio, que veio, parece que foi uma epifania, sabe? Foi um momento eureka total. Eu botei tudo no meu Notion, e aí comecei a estruturar e tal, e processo e tal, e assim que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Eu parei de ser aquela pessoa que estava buscando investimento, que parecendo um mendigo. Pedinte. A palavra correta é essa, pedinte. Eu estava praticamente me humilhando para as pessoas me escutarem e aportarem 10 mil reais na minha ideia em troca de 1% de uma SCP. E a galera olhava para mim, não, Matheus, eu quero equity. Isso aqui tudo por equity, amigo, não é assim não. Eu sei quanto vale o meu trabalho. Não, mas seu trabalho não vale nada até você executar. Aí que você se engana. Então, quando eu comecei a modular tudo, Geraldo, eu não preciso de investidor. Eu vou rodar 100% Bootstrap. Bootstrap, para quem está acompanhando e não sabe o que é recursos próprios. Exatamente. O próprio bolso. Só que eu não tenho dinheiro, né, galera? Eu sou liso. Eu sou da parte lascada da família. Contudo, eu estou fazendo um podcast para ganhar muito dinheiro. Então, as cotas de patrocínio serão reinvestidas. Eu não vou ser aquela pessoa que está abrindo uma empresa e vai meter a mão no caixa da empresa e querer viver igual um Marajá, sabe? Eu entendo que tem um cara genial, que eu sou muito fã, Yuri Grisheino. Ele é o CEO da Insider, criador da Insider, aquela marca de roupas tecnológicas, sim. Que hoje me segue no Instagram, sabe? Que massa. Pois é. Eles foram do 0 a 600 milhões em faturamento sem investidor. Foram pro Shark Tank, recusaram a oferta da Cristina Arcangeli, porque não fazia sentido para eles. Poxa, 95 mil eu pego num banco, sabe? Não faz sentido eu dar equity da minha empresa por 50 mil. E a Insider tá aí às portas de faturar 1 bilhão. Então, quando você tem clareza, quando você sabe exatamente quais são os passos para chegar até lá, você deixa de ser aquela pessoa que sai batendo na porta de todo mundo e as pessoas vêm falar com você. Gera a necessidade. Você gera a necessidade. Nas pessoas, né? Porque Exato. O objetivo é igual o Seocast. O Seocast, o objetivo é dar voz ao empresário. É dar voz ao empreendedor. Tá, mas qual que é o objetivo de... eu vou dar voz... Cara, na verdade, tem muito empresário hoje no nosso país que está com dificuldade. É dinheiro? Não. É mercado? Também não. A dificuldade dele é transmitir os seus conhecimentos. Exato. Para criar os seus sucessores. Né? Porque aquela coisa, né? Aquelas narrativas que existiam na década de 70, na década de 80, de que eu preciso criar um substituto. Eu diria que é impossível fazer o que a Narinha faz com uma câmera, com uma luz. É impossível fazer o que a Ruth faz, né, em agilidade. Não, mas eu consigo fazer, mas do jeito dela não. Exato. Então, só que cada atividade que a gente desenvolve, se a gente não transferir esse conhecimento, um pouco desse entusiasmo para quem está em nossa volta, quem é que vai ocupar essa cadeira aqui amanhã? Exato. Né? Então, tem que estar aberto, isso aqui tem que estar livre. E essa regra que a gente usa para o nosso dia a dia, de que não, eu preciso criar um substituto. Não, cara, joga tudo. O bom projeto, eu sempre falo isso, que o bom projeto precisa estar em cima da mesa. Sim. Nada de gaveta. Colocou na gaveta, um abraço. Né? E o que você vem fazendo ao longo da sua caminhada e a tomada de decisão de fazer as modificações é exatamente isso. É uma luta constante. É uma luta constante. Do que você faz no teu dia a dia. Né?
E o que me motiva mais, Geraldo, quando as pessoas me perguntam, né? Matheus, porque assim, eu apresentei para muita gente essa ideia quando ainda era um PDF e tal, não sei o quê. E não era ainda... Depois eu vou te mostrar o site, cara. O site tá lindo. E eu que fiz, tá? Fiz com IA. Com uma IA chamada Lovable. Pois é, maravilhosa, inclusive. E aí, o pessoal disse assim, Matheus, qual foi a tua inspiração para criar o Pode Hablar? Aí eu, cara, sendo bem honesto mesmo, eu sou inteligente demais para morrer pobre, Geraldo. Eu não quero morrer pobre não, sabe? Boa. Pois é. Eu quero realmente construir algo do qual eu possa me orgulhar. Eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente só tem o nosso nome. Então, mas assim, eu não quero ser falso moralista e dizer que eu também não estou pensando em dinheiro. Eu quero ganhar muito dinheiro. Hoje o Vanilton perguntou pra gente lá na imersão, né? Quanto vocês querem estar faturando daqui a 5 anos? E eu na lata falei, quero estar faturando uns 500 milhões. Porque o meu modelo é escalável. É dados, né? Então, pois é. E como a gente está atraindo grandes marcas para as cotas de patrocínio, sabe? E ainda tem os editais. O governo está rasgando dinheiro com a cultura. Então, bora lá comer também, né? Bora pegar um pouquinho dos nossos impostos, que não, a gente é esfolado vivo, Geraldo. Fácil. Pois é. É engraçado que Tiradentes, né, foi enforcado por causa de 25%. A gente tá pagando quase 50% já. E leve, né? Leve. E o pior, né? Periga aumentar. O que é complicado, é bastante complicado é isso. Mas assim, o que me motiva realmente é deixar um legado. Eu sempre quis contribuir muito e é uma dor que arde no meu coração ver o Nordeste ser retratado enquanto periferia do Brasil, sabe? Não pode, né? Não pode, porque para quem tá nos acompanhando aí, galera, o Nordeste ele tem um PIB de 1,4 trilhão de reais. A gente responde por 15% do PIB nacional. Nós não somos periferia nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo. Então não aceitem quando disserem para vocês que Nordeste é periferia. E é isso que eu quero com o Pode Hablar, realmente. A Media Tech que projeta o Nordeste para o mundo. Tá. Você falou de um ponto muito importante que é dados. Dados. Né? Hoje, com a velocidade da informação, né, e as plataformas que hoje existem, né, de dados é dinheiro. Com certeza. É dinheiro vivo, cada ponto ele representa uma cifra. O pessoal fala que é o novo petróleo, não, é o novo urânio. Digamos isso. Como é que você vê com a evolução tecnológica que nós temos hoje, né, como é que você vai se assegurar, né, desses dados? Como é que você vai administrar tudo isso para que ele não suma? Porque é tudo nuvem, é controle, data center. Como é que você está vendo hoje a segurança do nosso Nordeste, dos nossos índices aqui, porque você vai ser um grande gerador de índice, Sim. que você vai captar esses dados. Eu fiz um benchmarking pesado, sabe? Vai ser o primeiro dataset de dados econômicos do ecossistema empreendedor do Nordeste, porque isso não existe. Eu procurei Sebrae, não tem. Eu procurei Banco do Nordeste, não tem. Bacana. Eu procurei FGV, não tem, sabe? Então, não tem nenhuma empresa fazendo isso. Cara, por que... E aí bate aquela síndrome do impostor, né? A pessoa fica, poxa, um cara de Missão Velha, um lascado igual a mim, eu tive essa ideia, por que outra pessoa não teve? E aí me vem muito... eu ia até trazer pra ti, só que não chegou, um livro chamado Como os Inconformistas Mudaram o Mundo, do Adam Grant. Ele fala sobre uma coisa que na época de Galileu não era apenas ele que tinha telescópio. Existiam outros filósofos, outros astrônomos que possuíam telescópio. Só que Galileu tinha uma coisa que ninguém mais tinha: conhecimento em arte. Sim. Então ele dominava uma técnica chamada chiaroscuro. O que é o chiaroscuro? Basicamente é claro e escuro em italiano. Sim. É o contraste entre o claro e o escuro. E quando ele viu o desenho da Lua e ele viu que tinha aquele contraste, essa parte aqui mais escura é uma cordilheira de montanhas. E quem descobriu isso foi Galileu. Então, não é porque ainda não foi feito e que outras pessoas poderiam ter feito, mas nem todo mundo está olhando com o seu olhar.
Nem todo mundo tem o mesmo conhecimento que você, nem todo mundo tem a mesma visão que você. E nem todo mundo tem a sua paixão. Né? Como se diz, a essência do indivíduo, né? O restante você copia. Sim. Isso é normal. Você pode fazer, mas a essência é muito difícil. E quando a gente fala hoje, né, de evolução tecnológica, e agora a coisa já tá, as IAs chegaram para modificar tudo, facilita toda a nossa vida. E também prejudica, né? E prejudica de certa forma, né? Porque nós temos um problema e aí a gente volta novamente lá na base. Ah, mas agora nós temos as IAs que resolvem os problemas. Basta você perguntar. Ok, essa galera está preparada para perguntar? Sabe perguntar? Sabe perguntar? Exato. Né? Porque ela vai, ali é um grupo de dados gigantesco que você pode formular. Sim. Só que você precisa saber perguntar. Com certeza. Né? E você tem que revisar. E hoje o jovem, né, que não revisa, que não busca isso e vai no copia e cola, né, a gente sofre com isso. Isso é a coisa mais... E é normal, porque a gente já está... Tu usa LinkedIn? Exatamente. Pronto. E aí você hoje no WhatsApp é tudo copia e cola. Eu tava... Antes de vir pra cá, eu gosto de dedicar pelo menos assim 1 hora pra eu ver o LinkedIn, sabe? Porque o tempo tá muito corrido e tal, não sei o quê. Eu vi um case de um top voice, olha só. O top voice, pra quem não sabe, é o influencer do LinkedIn. É o cara que é muito escutado. É a voz top, né? Que tá lá no topo. Ele simplesmente criou um conteúdo com IA, revisou. Lá no finalzinho tinha aquela pergunta que ele faz: você quer que eu faça isso e tal? Cara, foi literalmente um escândalo. Para ver uma pessoa que está posicionada como um líder dentro do LinkedIn, utilizando IA, sem revisar. E uma coisa que um cara que eu gosto bastante fala, que é o Steven Bartlett, que ele é o criador do Diário de um CEO, que é um podcast fenomenal. O cara entrevista todo mundo que você imaginar. Ele fala: se você fica o tempo todo utilizando IA, quando é que eu vou ouvir a sua voz? Quando é que eu vou saber o que você pensa? Exatamente. Sabe? E eu achei isso aqui, cara, que legal, que massa. Eu vou guardar essa frase para usar em algum lugar. Pronto, chegou o momento certo. Não, eu acho que tudo veio, né? A tecnologia veio para modificar as nossas vidas, né? Aqueles que fizeram as imersões, né, corretas e lá atrás, não tá perdendo tempo. Não, hoje é o cara que lidera. Sim. Né? As grandes startups que surgiram aí foi de fundinho de quintal. Tu falou a respeito de segurança de dados e eu lembrei agora na minha cabeça que a empresa mais valiosa do mundo hoje não é a Apple, é a Palantir, que gerencia simplesmente os dados do governo americano, sabe? Foi fundada pelo Peter Thiel. Então, olha só o quanto dado é importante. Sim. E a questão da segurança. Tem muita falha, porque tudo é nuvem e tal, e não sei o quê. A forma mais segura realmente é você ter data centers próprios. Qual é o grande problema disso? O custo. Absurdo, né? Pois é. Mas aí a gente... eu sou uma empresa que está começando. Eu vou ter que alugar nuvem mesmo. E a partir do momento que a operação for escalando, e se Deus ela vai escalar, eu construo meu próprio data center. Não precisa ser aquele lá do TikTok, que é do tamanho de não sei quantos estádios, né? Tu viu que vão construir aqui no Ceará? Absurdo. Pois é. A gente vai ter um problema energético. De água, né? Porque eles consomem muita água. A refrigeração, né? Então, pois é. E o consumo de energia, né? Sim. Porque a energia fotovoltaica não comporta. E a gente não tem estrutura para tanto isso. E os bancos, todos, né? Tá todo mundo se preparando com isso, porque tem que ter. E os data centers, além de gerar, né, mão de obra, enfim, mas o grande problema é o problema energético, né? Porque o bicho consome uma energia descomunal, é uma coisa fora do comum. Mas, Matheus, é essa velha questão da nossa vida, quando a gente começa a fazer as nossas trajetórias, né, entre tombos e tropeços e tombos, né? Vamos dizer quedas. E bote tropeço e tombo nisso. Não é fácil. Então, são a gente pode chamar de pequenos pedregulhos que fazem parte do nosso crescimento, fazem parte do nosso aprendizado. E, óbvio, né, cada pedrinha que está no nosso caminho, eu acho que a gente não pode chutar porque vai machucar o pé. Sim. Né? É a gente tentar estudá-la
para saber, porque ela tem um significado ali na nossa caminhada. Eu concordo. Seja de apoio, seja de posicionamento, né? Ela tem uma função. E óbvio, cada pedra que a gente ultrapassa, né, e olha para ela, não precisa jogar você fora, a gente se sente vitorioso. Com certeza, viu, Geraldo? Pode ser que esteja com os pés machucados, tudo, mas olha, já passou. E o amanhã, ele é de fato a nossa maior certeza. Se estaremos ou não, mas ele vai vir. Tu conhece um poema chamado O Sol, do Horácio Dídimo? Ele é um Não. poeta cearense. Ah, Ele fala, ainda que seja noite, o sol existe. sim. Isso dá uma esperança, cara, porque... Então a gente diz que tudo passa. Tudo e quando passa. tudo passa na nossa vida, nós temos que viver o nosso presente hoje. E o nosso presente, ele tem que ser sempre nostálgico para aqueles que estão em nossa volta, mesmo sem conhecer a nossa história. Concordo. E óbvio, o que a gente faz com isso? Geralmente a gente brinda, né? E para a gente brindar o sucesso da sua tomada de decisão, brindar o sucesso da sua caminhada, né? Nada mais que a gente saca uma rolha tô namorando de com ele vinho. aqui. E óbvio, vamos degustar um vinho, né, que ao som de Frank Sinatra. Esse povo aqui é um povo danado. Então Bom gosto. Nada. Então nós vamos tomar uma Casa Verone. É uma uva que é a uva Syrah. Ela é muito gostosa de degustar, né? Aqui a gente tem um problema que eu não posso me levantar daqui, porque o pessoal xinga ali, porque aí eu saio da câmera. Mas a gente tem a nossa habilidade aqui para abrir vinho. Tem muita intimidade aí com... Nada, aí a gente vai aprendendo, porque via de regra a prática leva à perfeição. O melhor, o Ícaro, que é um sommelier aqui de Juazeiro, gente finíssima, ele vai olhar, se ele tiver, quando estiver assistindo, ele vai ver, a Geraldo está abrindo um vinho rodando, né? Que é a forma mais fácil da gente não machucar aqui a rolha, e a posição também, que não ajuda, né? Pronto. E o vinho, né, que até eu falo bastante isso, né? O cervejeiro que me desculpem, mas o vinho, ele carrega uma energia desde a sua concepção, né, que a uva, ela passa por um processo pisoteado, intenso, mas aqui a uva é história, né? Pode continuar com a minha música, eu tava gostando, cara. Por que você tá tirando? Olha essa. Esse é alguns problemas que acontecem, que a rolha também, gente. A rolha, dependendo do tempo de guarda do vinho, a rolha, ela fica muito úmida, né? Dependendo, e a posição do vinho. Só que a rolha, ela tem um tempo de vida, né? E aí chega uma hora que ela também, às vezes até apronta, mas ela sai, tá vendo? Muito bem, então vamos aproveitar. É uma cor linda esse vinho. Muito bem. Simbora. Olha, eu acho que você vai gostar, Matheus. Extremamente aromática. Eu acho que combina com o que eu produzi hoje de madrugada, que eu fiz um parmesão defumado. Dei um pulinho ali no empório e resolvi o problema.
Um brinde. Um brinde aos tombos da vida. Sim. E às oportunidades de começarmos de forma mais inteligente novamente. Princípio de tudo. Recomeço. Recomeços. Gostoso, né? Gostoso. Bem suave. A Syrah, ela é bem... o nível de acidez é muito baixo. E ela tem um toque aveludado, né? Sim, você vai encontrar algumas coisas aí. Se você... você é um degustador de vinho, né? Então... Mas mais ou menos. Eu gosto mais... Eu tomo mais vinho pra encher a cara mesmo. Pra passar o tempo. Pra passar o tempo. Conversa não, porque combina muito bem com uma boa conversa. Sim, né? sim. Um momento de descontração, Sim. com amigos e tal. Um provolone defumado, um presuntinho de Parma, né? Pois é. Um prosciutto. Pois é. Mas assim, eu tava até... Tu falando sobre vinhos, aí eu lembrei de uma série que eu assisti, eu queria até te recomendar, da Apple TV Plus, Gotas Divinas. Sim. Já assistiu? Já. Massa, né? Nossa, é incrível aquilo ali. Foi baseado no mangá, inclusive. Sim. Muito bem, mas é isso. E o vinho ele carrega uma característica muito diferente, né? Que a característica do vinho com a cerveja, né? Que nada contra quem são os cervejeiros, mas o vinho a gente consegue concluir o raciocínio. Porque você não precisa ficar correndo para ir pro banheiro. Sim, né? tem essa não vantagem. É diurético. Não é diurético. Né? Então você cria um ambiente leve. Eu acho que o tom de voz também desses ambientes onde a gente faz a degustação de vinho é um tom mais suave. Com certeza. Né? A música ambiente com certeza é bem mais agradável. Ajuda, né? Contribui no nosso dia a dia. Mas enfim, vamos lá. Pode hablar. Me conta como surgiu essa ideia e como é que você está hoje olhando agora esse nosso universo, né? Porque sim, todo cantinho que a gente vai, hoje a gente tem alguém montou um podcast, né? Sim, de fato. Né? Hoje como é que você está olhando esse cenário todo? Né? Cara, eu gosto muito. A gente estava conversando aqui, né? Antes de começar a gravar. E eu fico muito feliz quando eu vejo pluralidade, sabe? Eu gosto bastante, porque isso me prova que o mercado está validado. Muita gente ficava torcendo o nariz para mim, dizendo assim, Matheus, podcast está saturado. Imagina. Você nem entendeu ainda o que é um podcast. Muitas pessoas, Geraldo, olham para um podcast e pensam que é só um programa de entrevista. E não é. Primeiro ponto, não é. Podcast, ele serve como ferramenta de endomarketing. Podcast, ele serve como ferramenta de... como é que eu posso dizer? Reforço de posicionamento. A gente estava falando aqui sobre questão de posicionamento. Sim. Então, um ambiente como esse, ele lhe posiciona como uma autoridade. E se você já é uma autoridade, ele reforça esse sentimento, sabe? Um podcast, ele serve como uma mina de dados, que é exatamente isso que a gente vai fazer dentro do Pode Hablar, não apenas com um podcast, mas com todas as verticais de conteúdo que a gente vai ter. E não serão poucas, inclusive eventos, que eu acho que é uma coisa que é onde você prova a questão da experiência, sabe? Sim. Porque eu amo entrevistas, mas eu gosto de experiências sinestésicas, que mexem com todos os sentidos, que você encanta o cliente com a visão, com a audição, com o tato, Sim. com o paladar, sabe? Com o olfato. Então, é muito com a audição, cara. Cara, tem até uma disciplina que se chama Brand Sound, que o consultor, ele analisa qual é o melhor tipo de música para tocar dentro do seu ambiente. Porque existem estudos, né? Neurobusiness, Sim. que fala que determinadas melodias, elas influenciam, inclusive, na tomada da decisão da compra. Exatamente. Pois é. E tudo isso a gente descobre por quê? Dados, né? Voltamos para os dados. Então, assim, o Pode Hablar, ele começou com essa minha vontade de sair do status que eu estou, né? Pobre. Eu não quero mais ser pobre, eu quero ser rico. Quero ser muito rico, inclusive, tá?
Mas também com essa coisa de mostrar o Nordeste para o mundo, porque eu vejo que é extremamente necessário. A gente tem empresários fenomenais, a gente tem cases fenomenais e a gente tem muito, Geraldo, muita gente boa, nova começando, Sim. galera de startups. Olha, agora 3 cearenses fundaram uma fintech para que é uma empresa de tecnologia financeira focada em dinheiro de aluguel. Uhum. Tá avaliada já em 100 milhões. E os caras são bem novinhos, pô. Os meninos têm 22, 21, 19, sabe? Então, tem muita gente que ainda não chegou lá, Geraldo. E eles precisam de voz. Sim. Precisam de espaço. Exato. Porque quando eu comecei também, eu precisei de voz e espaço. Eu encontrei pessoas dispostas a me dar a mão, como foi o caso da Rihanna Aguiar, da Jacaúna, o Cauk da Jacaúna, como está sendo o caso da Patrícia Coelho agora, com a CRC. Patrícia, te amo, cara, você mora no meu coração. A Patrícia é... Uma grande empresária. Não, grande empresária, uma grande amiga, sabe? A Patrícia, ela, Matheus, eu percebo muito em você que você é o elo entre as gerações, a geração Z e a geração mais velha. A gente, inclusive, está desenhando um evento juntamente com a AGE e o Sinduscom, que é a entidade da qual ela é presidente, para mostrar para os empresários que não é que eles precisam se atualizar, é que se eles quiserem, eles podem, sabe? Então, tem ferramentas que vão otimizar o seu processo, um site, podcast, sabe? Para você falar o que você faz, para as pessoas te verem de uma outra forma, Geraldo, porque uma coisa é você estar no dia a dia da empresa, na correria e tal. Outra coisa é um ambiente descontraído, com um vinhozinho, né? Se o cara gostar da cerveja. Se gostar da pinga. A pinga, adoro. Não tem problema nenhum. Tanto é que é uma tendência gigantesca. Grandes empresas estão fazendo podcasts próprios. Sim. Tem uma que eu acompanho, que ela é uma plataforma de pagamentos B2B, né? Que é entre negócios. Sim. A Bart. A Bart, ela é uma empresa que atende McDonald's, que atende Heinz, que atende aquela do Jorge Paulo Lema, que eu esqueci agora o nome, que não é a Ambev, nem Embev, é a que administra tudo dele. E ele tá entrevistando essa galera que são clientes dele, sabe? Pra quê? Pra motivar outras pessoas a contratar os serviços da Bart. Podcast é sobre isso, galera. Podcast é sobre como as pessoas te percebem. E branding, quando eu cheguei aqui, depois que eu passei por São Paulo, e eu fiz na especialização em branding, eu vi muitas agências de publicidade, eu sei fazer branding, eu faço branding, construção de marca. E quando eu olho o trabalho da pessoa, cara, me desculpa, não faz. Porque, Geraldo, o branding é como as pessoas te percebem, como o mercado te percebe. Sim. Então, a tua mensagem, ela tem que estar alinhada ao extremo com aquilo que você quer dizer para o seu cliente. Exatamente. Se o cliente não está entendendo aquilo que você quer dizer, você tem um problema na sua construção de marca. Você tem ruído. E o ruído, ele faz você deixar dinheiro na mesa. Eu vi muitos casos aqui, o pessoal, Matheus, tu faz isso aqui pra mim? Eu faço, não. Eu não faço não porque eu vou cobrar caro e você não vai querer, porque eu sei como é o povo daqui do Cariri. Não, mas é engraçado, né? O que você diria pro jovem empreendedor que está começando a sua empresa agora? Né? O que você diria para ele? Que conselho você daria para ele para use melhor, não é usar bem, use melhor os dados que você tem. Certo. Faça NPS sempre que possível. Se você está vendendo algo, você tem cliente. Você tem que saber como é que o seu cliente está reagindo a você. Não é porque ele está comprando que ele é seu fã, ele está precisando do seu produto. Agora, qual é a experiência dele, Geraldo? Qual é a jornada dele? Está sendo fácil comprar o produto? O atendimento é bom? Porque eu já passei por situações aqui, galera, que o atendimento é terrível, sabe? Terrível. Cultura. Pois é, muitas empresas não têm cultura. Mas assim, não é... Eu queria falar sobre uma coisa que eu acho que é primordial para todo mundo que está começando. Não roube a sua empresa. Não pague contas pessoais com o dinheiro da empresa. Não confunda fluxo de caixa com lucro. Não é nem caixa, é lucro, sabe? Então, assim, são pequenas sangrias que podem te levar a quebrar. A maioria das empresas quebra em 5 anos. Sim. E grande parte por desorganização financeira. E o cara sai quebrado e o pior, endividado. Pois é. Então, acho que a primeira lição para qualquer empresário, que jovem que está começando e tal... Porque, o cara botou uma loja de iPhone. Um iPhone 17 Pro Max é R$12 mil.
Vendi o 12 Pro Max, tive ali um markup de 4 mil. Pô, tô rico. Não, você não tá rico, filho. Você tem conta para pagar, você tem energia, né? Você... Recorrente. Hoje em dia, Geraldo, esses ambientes que vendem, eles precisam proporcionar uma experiência diferenciada para o cliente. Porque tá todo mundo vendendo a mesma coisa. Todo mundo vendendo a mesma coisa. Você tem que ser a vaca roxa do seu mercado. Você tem que se destacar, sabe? Um dos nossos associados, o Samuel, ele dá cerveja lá, ele botou um sofá, o pessoal chega lá para conversar e tal, não sei o quê. Ele cria conteúdo em cima disso, sabe? Ele tá dando um baile aí, muita gente criando conteúdo, os conteúdos deles são incríveis. É SG iPhones, o nome da empresa. E assim... acho que eu já... Pois é, não... Cara, ele fez um meme agora, que era um cara comprando um 17 Pro Max, mascarado porque os agiotas não podiam saber que ele estava comprando. Cara, eu ri tanto com isso, sabe? E é disso que as pessoas estão precisando. Elas estão precisando de sair da mesmice. Então, se você está começando agora e está no mercado que você acha que está saturado, se diferencia. Foi o que eu fiz com o Pode Hablar, né? Podcast está saturado? Tem modelos que sim, mas o mercado de podcasts não. O mercado de podcast não viveu nem seu apogeu ainda. Muita gente pensa que a onda passou. Passou não. Vai olhar no Instagram. O tanto de podcast que tem, o tanto de podcast famoso que tem, e o tanto de... eu gosto muito, Geraldo, de não desmerecendo os podcasts nacionais, mas eu gosto muito de me inspirar nos podcasts gringos. Tem uma menina que eu sou muito fã dela, chamada Alex Cooper, que ela tem um podcast chamado Call Her Daddy. É um dos mais famosos para a geração Z. Ela é uma mulher, como eu estou falando sobre relacionamentos e tal, não sei o quê. Ela desenvolveu um business tão genial que foi o quê? Fazer propagandas para as marcas se conectarem com a geração Z. Por quê? Porque a geração Z consome. Sim. É uma fatia bilionária do mercado, sabe? Sim. E muitas marcas não sabem se comunicar. Então, ela, que é uma podcaster que fecha contrato aí de $50 milhões e tal, com Spotify, ela entrevista todo mundo que é muito, muito famoso. Ela percebeu esse gap no mercado. Pô, essa empresa aqui vai ser eu. Então, além de fazer com que as marcas se conectem com a geração Z, eu ainda vou criar novos influenciadores. Sim. Uma coisa que eu achei muito legal que a CIMED está fazendo é que a Carla, né, que é a vice-presidente da CIMED, ela se juntou com uma trupe de influenciadores. Juntos eles somavam mais ou menos 100 milhões de seguidores. Mas o pessoal perguntou naquela caixinha de pergunta: por que você está saindo com um bando de adolescente para Trancoso? Ela, pessoal, se eu vendo para a geração Z, eu tenho que entender o que eles falam. Exatamente. Eu tenho que entender o que eles querem consumir. Eu não posso simplesmente ficar reclamando, querendo empurrar a goela abaixo, coisas que eles não vão querer comprar. Eu tenho que entender o meu cliente. É diferente dos produtos já. A Apple, por exemplo, sim. A Apple ela vende, ela tem o cliente dela é perfil que ela já conseguiu identificar. Então, a Apple é a única empresa de tecnologia que ela não fala de processamento, sim. Né? Ela não fala de gigabyte. Exatamente. E por quê? Mas se ela é uma empresa de tecnologia, eles conseguiram posicionar a empresa onde o perfil do cliente, né, eles identificaram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Pra ti, o que é que a Apple vende? Eu sempre faço essa pergunta e algumas pessoas acertam, a minoria, sabe? Mas assim, a grande maioria erra. Quando eu pergunto o que é que a Apple vende, vai lá. A Apple vende experiência, ela não vende equipamento, ela vende experiência. Ela conseguiu, no cliente, ela conseguiu identificar, né, o meu gosto de consumo, porque uma plataforma já é interativa. Sim. Né? Só que eles conseguiram, de certa forma, colocar o cliente, né, por trás do sistema. Então, sim. Eu, que tenho uma plataforma, eu não consigo... Não que eu não consiga usar um outro smartphone, não tem problema nenhum. Mas eu não me identifico. Né? Então, eles conseguiram uma fatia, né, do mercado que era perfil. Ela vende uma experiência, né, de produto que quem prova desse produto, não, me identifiquei. Pronto, certo. Acabou. Pronto. Eu acho que está mais ou menos nessa linha. Tem uma outra... mas tá errado a sua resposta. Eu vou explicar por quê. Eu imagino. Eu vou explicar por quê. A Apple, na verdade,
ela não vende tecnologia, ela vende sentimento de pertencimento. Aham. Então, quando você compra o celular da maçã, você está fazendo parte de uma comunidade de pessoas que desafiam o status quo. Quando você vê as palestras antigas do Steve Jobs, tipo, ele cabeludão e tal, Sim. não sei o que, bem antes do câncer, a gente percebe que ele não queria, quando ele fez o primeiro Macintosh, né? Sim, Foi o primeiro sim. computador da Apple. Quadradão lá. Exatamente. Quando ele fez o primeiro Macintosh. Ele não queria os usuários padrões de tecnologia. Era aquele quadradão, mas era tipo... Tinha uma traseira colorida. Sim. Era um negócio assim... Era bonito pra aquela época, tá, gente? Parecia uma televisão de tubo? Parecia, mas era bem bonito. Eu via naquele TV Cruz, bem antigo. Eu tô entregando a minha idade aqui. Mas, assim, ele vendia isso. Ele vendia... a gente não está satisfeito com os produtos atuais. A gente enxerga que existe uma grande parcela de consumidores que também não. E eles querem algo que fuja do óbvio. Sim. Então, eles literalmente criaram uma tribo. Se hoje a Apple fosse lançar um carro, por exemplo, tu consegue saber exatamente qual seria o design do carro da Apple. Não é? A gente idealiza algumas coisas. Exatamente. As linhas suaves. Sim. Pois é. Aquele acabamento em... Como é? Fibra de carbono. Sim, pois sim, é. sim, Então, sim. tipo assim, eles tangibilizaram a promessa da Apple. É literalmente desafiar o status quo. Promessa de marca é uma coisa extremamente importante. E muitas pessoas não sabem nem qual é a promessa de marca delas. Por isso que eu falo, quando uma agência diz que faz branding, eu lhe digo uma coisa. Assista um vídeo da Thay Dantas no YouTube, que ela fala sobre construção de marca, e depois conversa com essa pessoa da agência. Se o que a Thay Dantas está falando, a pessoa falar também, ela entende. Se não, cara, não entende. E as grandes marcas, né, que se consolidaram, né, pela sua história, né, pela sua concepção, em N setores, né, automobilístico, né, tecnologia, né, as marcas hoje que a gente usa, né, tudo tem uma história por trás. Sim. Pouquíssimas hoje, né, e aí a gente vai lá na base. A nossa base, ela não está sendo instruída, né, a criar a sua própria história. Ela está se antecipando, né, reduzindo essa caminhada, porque já está pronto a marca. Né? Isso é muito complicado, porque a sociedade perde. Bastante. E aí sempre o teu trabalho se torna doloso, porque é um processo de convencimento de que a linha de pensamento está errada. E aí é difícil a gente mexer isso. É bem difícil. Né? Quem já está fazendo a caminhada é muito difícil. É porque envolve um salto de fé. É você pular no abismo sem saber o que está lá embaixo. Saber o que tá lá embaixo. Eu vou te dar um exemplo agora. O Portal Miséria está passando por um rebranding, né? Agora vai para Portal M1. Miséria está há quantos anos no mercado? É uma marca extremamente consolidada. Sim. Sabe? Mas mesmo assim, a Adriana Russo, ela entendeu que esse nome, ele não vai levar o Miséria para os próximos 50 anos. Não vai. Entendeu? Então, e eles estão agora no rebranding e estão fazendo uma mudança muito gradual. É Portal Miséria / M1 para as pessoas começarem a se acostumar com o nome M1. É um processo de transição custoso, demora, porque é um processo de mudança de cultura e sociedade. Exatamente. Porque ela já tem o público consolidado. Esse público precisa se modificar. E aí, esse público está trabalhando em cima disso? Não está. Não está. Né? Isso é muito complicado. Pois é. Bem, meus amigos, nós estamos num bate-papo aqui que, olha, eu fiz um planejamento de como abordar o Matheus. Nada disso adiantou. A coisa funcionou normalmente, como sempre é o que... Sentar aqui é a coisa mais simples do mundo, mas não é fácil, porque dá sempre um friozinho na barriga. Então, meus amigos que estão os nossos ouvintes, né, pelas plataformas, e os nossos telespectadores aí pelo YouTube, vai lá no canalzinho, se inscreva no canal, né, deixa o seu like. É muito importante porque é o fortalecimento dessa plataforma, né, deste canal, que nós vamos abrir mais espaços e ter mais tempo para trazer ilusionistas, né, entusiastas, né,
Ilusionista é uma outra coisa. Entusiasta daquilo que faz. Isso é muito importante para os tempos de hoje, porque é você que está aí querendo desenvolver, criar, né, seguir, né, pegar insights naquilo que você gostaria de executar como empresa, como empreendedor. Isso é muito importante. Então, vai lá no Instagram, siga o CEOcast, deixe o seu like no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse link com seus amigos e grupos de WhatsApp, porque é uma forma da gente contribuir para que você esteja aqui sempre junto com a gente, todas as terças-feiras às 19 horas. E nós temos uma equipe que está aqui por trás, Matheus, que a turma trabalha bastante. A Lara está aqui, a Nara está lá fora, o Fernando também, que é o nosso videomaker. A Ruth está aqui. A Ruth está ali observando os pontinhos que ela vai fazer o recorte. Carlos, o Lucas. Tá? Então tem uma equipe que eu diria que você que quer ter o seu podcast e tem dificuldade, nós temos uma estrutura. O Business Cariri tem essa estrutura pronta. E a equipe? A equipe faz com amor aquilo que gosta. Só isso. Então venha você, né? Clique lá na bio do Business Cariri, lá você vai ter as informações e como você chegar nesse espaço que é desenhado exatamente para você. E o CEOcast, qual que é o objetivo? É de fato dar voz ao empreendedor para que ele, como entusiasta daquilo que faz, né, propague a sua energia para aqueles que o rodeiam. E aí, não cria substituto, cria sucessores. Matheus, obrigado mesmo pelo teu que agradeço, carinho. Cara, Né? Fico muito feliz aí pelo o espaço, né? Eu sei que você respira mudanças e eu gosto muito disso. Demais. Então, seja sempre bem-vindo. Essa casa, a chave está em vários cantinhos aqui. Uma delas é sua. Obrigado, Geraldo, então, pelo carinho. Essa câmera é toda sua para os agradecimentos finais. E obrigado mais uma vez. Gratidão demais por essa troca excelente que a gente teve nesse bate-papo aqui. Então, pessoal, gostaria de agradecer primeiramente o convite, a disponibilidade, né, do espaço. Eu queria que vocês que ficaram aí até o final, que tenha ficado algo de positivo no que a gente falou, sabe, Geraldo? Acho que a gente tem que ter o compromisso com a audiência de melhorar pelo menos 1% da vida dela. Sim. Porque as pessoas pensam, 1% é pouco demais. Não, cara, não é. Se tu melhorar 1% todo dia, em 100 dias, você melhorou. Você bate a sua meta. Exatamente. Supera. Sabe? Então, é muito gratificante ter um papo gostoso, né? Sem polêmica, sem extremismo, sem ruído, uma comunicação fluida, que o Geraldo consegue me entender, que eu consigo entender ele, e que a gente espera que vocês tenham conseguido aí, né, extrair algo de positivo na nossa conversa. Sigam lá nas redes sociais, Matheus Linardi, com 2 Ds no final, Age Cariri, e você que é jovem empresário, por favor, se associa. Quanto mais empresário a gente tiver, melhor, né? Porque a gente consegue promover muito mais mudanças. E fiquem de olho aí que o Pode Hablar tá chegando e vamos fazer um barulho bem bacana. Isso é muito bom. Eu acho que, na verdade, gente, quando une, né, forças e carinho no que faz, a gente cria um bolinho de informação. E quando a gente tem bastante informação, a gente tem a dificuldade de compartilhar. E uma forma de compartilhar é exatamente isso. Alguns vão me perguntar, mas você está entrevistando alguém que tem um outro podcast. E que ótimo que ele tenha, porque os meus também serão deles. E vice-versa. Exato. E o que sobra em tudo isso? Algo que é muito importante para o nosso dia a dia. Informação. Demais, Geraldo, demais. E já fica o convite para você estar na nossa primeira temporada do Pode Hablar, viu? Que vai ser... Claro que eu não vou ter um estúdio assim, né? A gente usa o espaço da Jacaúna, que eles cederam. Ah, que massa. Pois a gente tem um acordo, ficar 2 anos incubados lá, e daqui a 2 anos eu quero ter minha própria sede. Então, haverão entrevistas que eu vou ter que viajar para entrevistar as pessoas. Agenda, né? É bem complicado. Sim. Mas já fica o convite, primeira temporada, estreia ano que vem. O primeiro episódio a gente solta esse ano, mas só para dar aquele gostinho, começar a vender as cotas de publicidade, né? Que tem que faturar, filho. Não é ONG, né, Geraldo? Sim, é uma empresa.
E 2026 a gente estreia os 30 primeiros episódios da primeira temporada do Pode Hablar. E você, meu convidado de honra, viu, querido? Saúde, paz, sucesso no projeto. Obrigado pelo vinho. Imagina, a sua aqui tá em... E eu nem peguei aqui o queijo. Não, esse queijinho é gostoso. Nós temos um brinde ainda que está escondidinho, que a turma deixa ali tudo no finalzinho. Mas vamos fazer no meio do... Tá muito boa a defumação dele. Isso aí eu fiz essa defumação muito cedo hoje. No empório ali que a gente já resolveu tudo. E esse é um brinde, né, do seu cast, que eu acho que é funcional, vai te ajudar bastante na sua apresentação. Que massa, obrigado, querido. E, meus amigos, mas é isso. Estamos chegando ao fim de mais um bate-papo incrível. Né? Não encerra por aqui, nós teremos mais outros episódios. Então, todas as terças-feiras, fiquem atentos, né, lá no seu cast. No nosso Instagram vai estar divulgando tudo direitinho. Então, clica na bio lá. Sigam a gente, me siga, né, no Instagram, é o seu cast. E é um bate-papo que a gente gostaria de mais vezes. Essa troca é muito importante para o nosso dia a dia, para vocês que estão assistindo, para vocês que são empreendedores, para você que tem a sua história. Aqui é a cadeira para que você possa sentar e entusiasmar aqueles que rodeiam você. Então, precisamos criar mais sucessores, precisamos de mais informações para que a gente possa compartilhar as boas ideias. E o seu cast tem esse objetivo. Então, até uma boa noite e até o próximo episódio. Tchau, tchau.